Lucas abriu os olhos, desorientado e com medo. Ele piscou várias vezes, tentando ajustar sua visão à escuridão opressiva que o cercava. Seu coração batia acelerado, e ele sentia o suor frio escorrendo pela testa. O ar era pesado, denso com o cheiro de terra úmida. Cada respiração parecia um esforço, como se o ar estivesse impregnado de umidade e mistério. Ele podia sentir a umidade penetrando em sua pele, tornando o ambiente ainda mais desconfortável. Ele estava cercado pela escuridão, o tipo de escuridão que parecia pressioná-lo, sufocando-o. Era uma escuridão quase tangível, como se pudesse tocá-la e sentir seu peso. Lucas sentia-se pequeno e vulnerável, como se a escuridão pudesse engoli-lo a qualquer momento. O pânico cresceu dentro dele enquanto tentava se lembrar de como tinha ido parar ali. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos confusos e fragmentados. Ele tentou se concentrar, mas cada tentativa parecia apenas aumentar sua ansiedade. A última coisa que ele lembrava era de estar voltando para a casa da biblioteca. Ele tinha passado horas lá, imerso em livros e estudos. A noite estava fria e silenciosa, e ele se lembrava de caminhar pelas ruas desertas, sentindo-se tranquilo e seguro. Agora, ele estava preso em um lugar que parecia ao mesmo tempo desconhecido e estranhamente familiar. Havia algo nos contornos das paredes, na textura do chão, que despertava uma sensação de déjà-vu, mas ele não conseguia identificar o que era. Lucas deu um passo para trás, seu coração batendo forte. Cada som parecia amplificado na escuridão, e ele podia ouvir o eco de seus próprios passos. Ele sentia-se como um intruso em um lugar proibido. O chão estava frio e irregular sob seus pés. Que lugar era aquele? Ele se agachou e passou a mão pelo chão, sentindo a textura áspera e úmida. Era como se o chão estivesse vivo, pulsando com uma energia desconhecida. Como ele foi parar ali? Ele tentou se lembrar de qualquer detalhe que pudesse explicar sua situação, mas sua mente estava em branco. Cada tentativa de recordar parecia apenas aumentar sua frustração. E o mais importante, como ele poderia escapar? Ele começou a tatear as paredes, procurando uma saída, uma porta, qualquer coisa que pudesse levá-lo de volta à segurança. A sensação de desespero crescia a cada segundo, e ele sabia que precisava encontrar uma saída, antes que fosse tarde demais. Enquanto os olhos de Lucas se ajustavam à penumbra, ele notou uma luz fraca no final da sala. A esperança o invadiu, impulsionando-o para a frente. Ele se moveu cautelosamente, seus passos ecoando no silêncio. À medida que se aproximava, a luz ficava mais forte, revelando uma figura envolta em sombra. O medo o dominou. A figura falou, sua voz um sussurro baixo. "Bem-vindo, Lucas", disse ela. "Eu estava esperando por você." Lucas congelou, sua mente acelerada. Como aquela figura sabia seu nome? "Não tenha medo, Lucas", disse o homem, sua voz gentil e reconfortante, como se estivesse tentando acalmar uma tempestade dentro do garoto. "Estou aqui para lhe oferecer uma escolha", ele continuou, suas mãos abertas em um gesto de sinceridade. Ele gesticulou em direção à parede atrás dele, e Lucas notou duas portas que não estavam lá antes. Elas pareciam ter surgido do nada, como se fossem parte de um sonho. As portas brilhavam fracamente, como se fossem tecidas com luar e sombras, emanando uma aura de mistério e promessa. "Esta porta", disse o homem apontando para a da esquerda, "leva de volta ao seu mundo." Sua voz carregava um tom de nostalgia, como se ele próprio tivesse feito essa escolha antes. Lucas sentiu uma pontada de saudade de sua antiga vida, lembrando-se dos momentos simples e familiares que ele tanto prezava. "A outra porta", continuou o homem, "leva para um mundo de magia e maravilhas." Sua voz agora estava cheia de entusiasmo, como se estivesse revelando um segredo bem guardado.
Lucas sentiu a respiração parar. Um mundo de magia. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e incrivelmente atraente. Poderia um lugar assim realmente existir? Ele se perguntou, imaginando paisagens de tirar o fôlego e criaturas fantásticas. Ele sempre foi um sonhador, mas uma parte dele zombava da ideia. Magia não era real? Era? Ele se lembrou de todas as vezes que foi chamado de tolo por acreditar em coisas impossíveis. Era coisa de contos de fadas e fantasias de infância, histórias que ele lia antes de dormir, mas que sempre desejou que fossem verdadeiras. Agora, diante dessas portas, ele se perguntava se talvez, apenas talvez, seus sonhos pudessem se tornar realidade. Lucas olhou de volta para a primeira porta, aquela que prometia um retorno à normalidade. Ele hesitou, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. A normalidade era tentadora, uma promessa de segurança e estabilidade. Ele pensou em sua família, seus amigos, as pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Eles eram seu alicerce, a base sobre a qual ele havia construído sua vida. A vida que ele havia construído com tanto esforço e dedicação. Cada momento, cada memória, cada conquista e cada fracasso faziam parte dessa jornada. Não era perfeita, mas era a vida dele. Uma vida cheia de altos e baixos, mas que ele conhecia bem. Uma vida que, apesar de tudo, lhe trazia conforto. Ele pensou nos sonhos que ele guardava, aqueles desejos secretos que ele raramente compartilhava com os outros. Sonhos que o mantinham acordado à noite, imaginando um futuro diferente. Sonhos de um futuro melhor, onde ele poderia ser verdadeiramente feliz e realizado. Mas esses sonhos pareciam tão distantes, quase inalcançáveis. Esses sonhos pareciam tão fora de alcance no mundo real. Ele se perguntava se valia a pena perseguir algo tão incerto. O homem misterioso o observava, seus olhos penetrantes fixos em Lucas. Ele parecia saber exatamente o que Lucas estava pensando. Um sorriso enigmático brincando em seus lábios, como se ele tivesse todas as respostas para as perguntas de Lucas. A escolha é sua, Lucas, disse ele, mas escolha sabiamente. Lucas ficou paralisado, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Dividido entre o fascínio pelo desconhecido, que prometia novas aventuras e possibilidades, e a familiaridade reconfortante de sua antiga vida, onde ele sabia exatamente o que esperar. Cada caminho tinha suas próprias recompensas e desafios. Qual caminho guardava a chave para sua felicidade? Lucas sabia que a decisão que tomasse agora moldaria seu futuro para sempre. Lucas passou a mão pelos cabelos, a mente um turbilhão de emoções conflitantes e dúvidas. O peso da decisão o oprimia imensamente. Ele pensou na monotonia de seus dias, no ciclo interminável de trabalho e responsabilidades diárias. Ele pensou nos sonhos que ele havia deixado de lado. Era só isso que havia na vida? Uma vida desprovida de magia, de maravilhas e surpresas? Quanto mais Lucas ponderava suas opções, mais atraente o mundo mágico parecia. Ele imaginou um mundo onde ele poderia voar pelos céus nas costas de um dragão. Ele se imaginou como um poderoso feiticeiro. Não seria incrível deixar para trás as realidades mundanas de sua vida e abraçar um mundo de possibilidades ilimitadas? O fascínio da fuga, de recomeçar em um mundo onde o impossível era possível, era uma tentação poderosa. No entanto, uma dúvida persistente permanecia em sua mente. Ele tinha lido contos de fadas o suficiente para saber que a magia muitas vezes tinha um preço. Que sacrifícios ele teria que fazer para sobreviver nesse novo mundo? Que desafios ele enfrentaria? O pensamento de deixar sua família e amigos para trás o enchia de culpa e tristeza. Lucas afundou no chão, o peso de sua decisão o esmagando.
Horas pareciam ter se passado, ou talvez apenas minutos. O tempo perdia todo o significado naquele lugar estranho. Ele olhou para as duas portas, cada uma representando um caminho drasticamente diferente. Ele fechou os olhos, confrontando seu próprio reflexo. O que ele realmente desejava? Que tipo de homem ele queria se tornar? Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Lucas abriu os olhos. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele se virou para a porta que levava de volta ao seu mundo. O mundo mágico era tentador, mas não era o seu caminho. Ele tinha uma vida em seu próprio mundo, cheia de pessoas que ele amava e responsabilidades das quais ele não podia fugir. Seus sonhos deveriam ser conquistados com trabalho duro e determinação. Lucas se aproximou da porta, sua mão pairando sobre a superfície. Ele sabia dos desafios que o aguardavam, mas estava pronto para enfrentá-los. Ao cruzar a soleira da porta, ele foi banhado por uma luz ofuscante. Quando abriu os olhos, ele se viu em uma esquina familiar. Os eventos das últimas horas pareciam um sonho distante. Lucas respirou fundo, sentindo-se diferente, de alguma forma mudado. Ele sentiu um novo senso de propósito e clareza. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. Ele iria perseguir seus sonhos no mundo real, um mundo cheio de sua própria magia. Sua jornada estava apenas começando.